e preenchendo a nossa esperança. Você viu que a pessoa que está na casa do Senhor Jesus está na igreja há tanto tempo, né? Mas constantemente fica assim: irmão, não tem mais jeito, a minha esperança acabou, eu estou desanimada, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais vontade de ler a palavra de Deus, eu estou totalmente desanimada, eu estou desanimada, a luta está travada, e aqui está difícil, eu não estou mais com vontade de fazer nada para Jesus, eu não quero mais ir para a igreja, eu estou com a minha esperança morta. Esta palavra, irmãos, é para quem está com a sua esperança aí, ó, achando que não tem mais jeito. Essa palavra é para nós. Vamos renovar nossa esperança hoje com Jesus. Vamos renovar nossas forças com o Senhor, porque escute avivamento. O Senhor quer avivar a sua obra. Abacuque nos diz isso: aviva a tua obra, Senhor. E o Senhor Jesus está aqui hoje para avivar, para avivar nossas vidas, para trazer um renovo. Aquele que não fala do mistério, fala com o Senhor hoje. Aquele que profetizar, profetiza hoje. Aquele que não foi mais do Espírito Santo, creia que Jesus batiza hoje. Você pode sair daqui hoje cheio do poder de Deus, falando no mistério com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, vale a pena estar na presença do Senhor. Vale a pena estar aqui nesse mundo. Muitos queriam estar ali onde está você hoje. Muitos queriam estar aqui. Ai, irmão, mas não vieram porque não quiseram. Não vieram porque não quis, por isso que está aqui. Não, porque as correntes satânicas estão segurando eles. Uns estão no meio das grades, outros estão nos hospitais, em cima do leito da UTI no hospital, outros estão na prostituição, outros nas drogas, no alcoolismo, nos bares, nas coisas que o mundo oferece. Mas querido, aqui, meu sonho de estar sempre indo na igreja hoje é domingo. Eu queria ir na igreja, mas eu não consigo ir. Eu não tenho força para ir. Eu não sei como eu vou fazer para chegar à igreja, porque eu não consigo ir. E você, Deus te deu o privilégio de estar aqui. Deus te deu o privilégio de estar sentadinho ouvindo a palavra, de estar aqui louvando. E ainda, quando nós chegamos na casa do Senhor, ficamos desanimados. Nem glória a Deus damos. Não é assim? Às vezes nem damos um glória a Deus sequer. Nem sequer agradecemos o Senhor pelo que Ele fez por nós. Nem agradecemos. Chegamos, sentamos no banco, está tudo muito bom, tá bom? E quando sai, vamos mudando da igreja. E quando sai, falando que o culto foi frio, que não estava nada bom, que a irmã não cantou bem, e que o irmão que pregou também não pregou bem, e que o pastor não falou nada bom, e que é isso e aquilo, e vai para a igreja, e vem para a igreja, e volta vazio. Aleluia. Porque não prestou atenção em nada, ficou desligado, não deu glória a Deus, ficou pensando no que tem que fazer amanhã. Meu Deus do céu, amanhã tem que pagar água, tem que ter energia, fazer compra. Descansa no Senhor, meu irmão. Descansa no Senhor, meu irmão. O Jesus que está aqui está vendo que você precisa de fazer compra, que você precisa pagar sua luz, precisa pagar sua água, precisa pagar sua internet, precisa pagar tudo. Você acha que ele não sabe? Não sabe. Aleluia. Ele só quer que você fique ligadinho com ele nesses momentos que você está aqui. Ele quer que você fique ligadinho com ele aqui nessa noite, glorificando, adorando. Porque há demais coisas, ele está providenciando para você. Ele está cuidando para você. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. Descansa no Senhor, irmãos. E muitas das vezes nós ficamos assim, desesperados, vem para a igreja já preocupado com a semana toda. Meu Deus, segunda tem que fazer isso, tem que fazer isso, quarta tem que fazer aquilo, quinta isso, sexta aquilo, começa. Programar a semana. Até parece que você pode mandar em você.
Meu filho, Jesus é que dirige a nossa vida. Ele pode fazer o povo lá que você deve esquecer da data do pagamento e fazer você ficar orando em casa. Ministério, é verdade. Daí você chega lá, a data foi até mudada. Meu Deus, que é isso? É isso mesmo. Você não sabe o dia de amanhã. Aleluia! Jesus diz na palavra dele que ele sustenta os passarinhos. Vamos aí, tranquilo. E nós ficamos esperados que tem que comer amanhã, que tem que fazer amanhã. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Ai, eu tenho que comprar carne ainda amanhã porque eu não fiz hoje. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Isso e aquilo, porque eu não vou comer ovo, eu só como se for carne. E aí? Aleluia! Jesus está trabalhando na sua vida. E quer ser missionário, pastor. E quer ser missionária. Mas não come isso, não come aquilo, não come aquilo, não come aquilo outro. Quer ser missionário. Quer ser missionário? Senhor amado, aleluia. Filhinhos, para ser missionário, meu filho, Jesus amassa nós primeiro. Nos prepara primeiro, porque o negócio não é fácil, não. Glória! Aleluia. Você tem que estar à disposição do Senhor. Quando Jesus mandar você aí, você fala: Jesus está com esse aqui, onde é que o Senhor colocar o filho? Que o Senhor dá para comer o pão, que o Senhor dá para encher o bicho, o Senhor dá para casar o caos. Glória a Deus! Tem que ser assim. Você nem por que Deus está mandando falar assim? Porque eu creio que tem um monte de gente aqui que não chamou para ser missionário e missionário. Por isso Deus está mandando falar assim. Te prepara, filho. Glória a Deus. Vá aprendendo a comer tudo que tiver lá. Vá aprendendo a aceitar tudo que Jesus te dá na sua casa. O dia que voltar, cai e não reclama, não. É Jesus te preparando, rapaz. O dia que voltar lá, mergulhinho, não reclama, não. Aí Jesus não tem feijão e arroz hoje, esperança de carne, dá glória a Deus. Jesus só tem arroz e feijão hoje. Glorifique o nome de Jesus com arrozinho e feijãozinho, que é muito bom. Porque vai chegar dia que você vai chegar em algum lugar, não vai ter nem arroz e feijão. Eu falo porque eu tenho experiência própria. Prega que eu vivo, irmãos. Vai chegar um lugar que não vai ter nem arroz e feijão. E aí? Aí você vai ficar com fome lá. Ah, Jesus, vou pegar um negócio desse. Já viu gente assim? Aleluia! Jesus fala assim: volta, rapaz, você está preparado? Não, vamos lá que eu te preparar primeiro. Tem que estar preparado. Porque irmãos, tem vezes que o Senhor nos leva para lugares bons, sabe? Tem esse cama boa, comidinha boa, e pão da manhã, e café da tarde, e almoço pão, até lasanha que come. Então Jesus tem tudo bom. Mas tem um lugar que nós vamos que só tem a empírico. Que é isso, irmão? É empírico, porque eu já vivi isso. Passou uma semana lá para você ter eu comendo a empírico, café da manhã, na janta, no almoço. Legal. E eu e você é doido, eu não vou não. Ele quer ser missionário. Quer ser missionário. Não, Jesus, eu quero ser missionário. Pode me levar, pode me enviar. Na primeira viagem missionária ele volta. Na primeira ele volta, irmão. É verdade. Na primeira ele volta, que tu desce, meu Deus do céu, minha casa tinha filho, arrozinho, saladinha, tomatinho, papelzinho na hora. A roupa arrumadinha lá na roupa. Eu tinha ali, meu Deus, a minha caminha, no centro de fora da minha cama, e agora, Jesus? Uai, você não queria ser missionário? Aí você pede, depois desiste. E pior, é assim não. Eu vou preparar você primeiro, não. Aleluia! Irmãos, e quando o Senhor começa a nos preparar para essa obra, é experiência. Nós choramos e gememos. Eu tenho experiência própria. Aleluia! Experiência própria. Irmãos, se eu contar para vocês, agora já são 9h40, é isso mesmo? É 9h40? Já está lá terminando, né? Eu vou contar para vocês um pedacinho que Jesus fez comigo, para me preparar para ir para os Estados Unidos. Esperinho, porque ele não casou nas casas. Jesus não lembra dele, eu fiquei um ano, mas é o nome do Senhor. Um monte de jejum, oração, pregando minha cabeça, dizendo lá para Jesus, coisa boa, aleluia. Quando eu estava com a minha casa toda arrumadinha, Jesus falava: volta, vai virar velha, volta a casa sua. Eu digo: Jesus, está tudo arrumadinho aqui. Bispo, Jesus disse: volta a roupa na mala, deixa tudo e volta. Tá bom, aí eu camarão, mas a minha filha, vamos embora, Jesus, tem para fazer um
Eu estou Jesus. Fui dormir no colchãozinho, não graça que eu subi no chão. Não estava um centímetro, pastor. Mas nem botava ele no chão. Aí ele estava meio velhinho ainda, né? Fiz uma capinha, botei nele. Falei, Jesus, aqui é. Jesus tem que dormir aqui. Meu Deus, eu estou acostumado a dormir em cartão, cama de modo, tá bom, tem que dormir aqui. Jesus, é aí. Aí que eu vou te preparar. Falei, não, Jesus, não aceito isso não. Eu dormi uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano. Jesus, cadê minha cama? Jesus, tem que eu me chuto toda a vida, Jesus. Quanto mais tu murmurar, tu vai ficar aí. Quanto mais eu reclamava da minha caminha no chão, mais eu deixava no chão. Quanto mais eu chorava no chão, mais eu tinha que ficar no chão, irmãos. Mas eu falei, Jesus, mas por que esse mistério? Depois você vai entender, filha. Depois tu vai entender o que eu estou fazendo. Irmãos, no frio, no inverno eu não dormia, porque era muito fininho o colchãozinho. Daí esse piso aqui esfria muito no inverno, né? A filhete passava para mim, não tinha edredom, não tinha coxa que me esquentava ali, porque eu estava naquela friagem e eu não dormia de noite quase nada. Falei, Jesus, mas olha, é isso que eu quero de mim. Ele disse, estou te preparando, depois tu vai entender. Tá bom. Qual foi um dia eu chorei, reclamei, murmurei, deixa você mesmo. Nós estamos no processo de Jeová. O Senhor está nos preparando para a obra, é de mim. Eu falava, Jesus, por quê? Mas por que você faz isso comigo, Jesus? Eu estou te preparando, estou te renovando. Começa a profetizar aí, minha filha, você vai viver uma cama melhor e tal. Começa a profetizar aí. Tá bom, Jesus. Irmãos, falei, Jesus, a partir de hoje eu não murmuro mais. Eu vou te agradecer por essa caminha. Todo dia de manhã enrolava aquele colchãozinho e botava lá no canto. Mistério, né? Quem dormia só em cama boa, bem carregando, mas era toda. Fui parar no colchãozinho. E já nem tinha condição de comprar, mas Deus não deixava na cama, irmão. Já viu isso? Jesus não tem que comprar minha cama. Aí ele mudava para outro canto, não comprava cama. Mas é porque Deus estava preparando o frio dos Estados Unidos. E eu não estava entendendo nada. Não estava entendendo aquilo. Depois eu falei, Jesus, tá bom, vou comprar mais não, obrigado por essa caminha. Todo dia eu ia dormir, ela agradecia. No outro dia enrolava ela, agradecia o Senhor. Jesus foi abrir as portas todo dia, pastor. E foi abrir as portas, e foi abrir as portas. Não chegamos nos Estados Unidos. Debaixo do frio, que meu Deus, o que é isso, Jesus? O que é isso, meu Deus? Eu dormi na casa do pastor, até meu casamento, fiquei 45 dias na casa do pastor, Luiz Borges, que até daqui do Sul também, aqui do Rio Grande do Sul. Fiquei lá e dormi, meu Jesus da glória. Era uns 3 para cobertor e meia grossa, e blusa de frio, na coisa era toda. Meu Deus, mas que frio é esse? Daí em casa eu ficava assim, Jesus, misericórdia, Jesus. Jesus, você, eu estava te preparando, filho, lembra o colchãozinho no chão? Falei, Jesus, é mesmo, colchãozinho no chão. Aí eu comecei a rir. Eu comecei a rir comigo. Falei, Jesus, é verdade, o colchãozinho no chão, Jesus. Aquele dia isso deixou para 2 anos. 2 anos fiquei com o colchãozinho no chão. 2 anos, você acredita nisso? Não estava entendendo nada. Porque Jesus queria me levar para lá de mais país para eu ir, me disse várias vezes comigo. Falei, minha filha, estou te preparando para o frio. Aí você fica aí só no quentinho, na boa. Na hora que chegar lá no país, eu te boto no chão com frio, ou então para andar na rua daquele frio, você não vai voltar do meio da estrada. Falei, é verdade.